show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Às 11h29, eu vou conversar mais uma vez com o médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nosso vovô, que está aqui todo bobo, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Luciana Munhoz, que mora em Niterói. Ela nos contou que recentemente a filha foi diagnosticada com hepatite tipo C e, por isso, preocupada, ela pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo e parabéns, vovô! Obrigado, Heleno. Carinho da família Tupi na rede social já chegou até mim. Dante, felizmente, veio ao mundo com saúde. E já tá a camisa do Fluminense com o nome dele lá penduradinho no cabide. Esse tadinho, apesar dos meus amigos flamenguistas insistirem no oposto, a mãe tricolor roxa, o pai azul, não tem jeito. Já nasceu com o quarto enfeitado. E o avô, ele se omite nessa hora, mas eu não posso deixar de falar que fiquei feliz. Estou muito feliz mesmo. Amanhã seria aniversário do bisavô dele, lá de cima no céu, do lado da mamãe, deve estar vibrando de alegria com a chegada do bisneto. Que ele seja saudável, tenha muita saúde, e ele parece ser bem calminho, né? Pelas fotos que eu mostrei para você, ele realmente é bem tranquilinho. Que Bruna, Dal e Dante sejam muito felizes. Mamãe Bruna sai do hospital quando? Amanhã de manhã ela está indo para casa. Uma vida nova a três, que eles entendam que é um momento especial. Eles entendem, eu diria que são jovens muito conscientes. Estou muito feliz. Parabéns, vovô, e parabéns para a mamãe e para o papai do Dante. Muita saúde para esse garotão tricolor. Grande tricolor, já nasceu campeão da Libertadores. Isso aí, é verdade. E falar de um assunto que a nossa ouvinte nos pediu, amiga, hepatite, né? Começar explicando, né? O Serviço de Saúde não faz diagnóstico, muito menos tratamento, mas tenta orientar, que é o nosso papel. Então vamos lá, hepatite, né? Eu sempre disse aqui no Serviço de Saúde, Heleno, me corrija se eu estiver errado, que o sufixo "ite" do grego significa inflamação. Isso aí. E hepatos é fígado, então inflamação no fígado. Hepatite nada mais é do que um processo inflamatório do fígado. E olha, além da hepatite C, que é a preocupação da nossa ouvinte, eu tenho a mais comum, que é a hepatite A, que no Brasil é endêmica. A gente estima que aos 40 anos de idade, aproximadamente 90% da população tenha tido contato com esse vírus, e muitos, acreditem, nem sabem que tiveram, porque ela pode surgir sem sintomas. Por outro lado, a hepatite A, que é causada pelo vírus da hepatite A, ela pode dar sintomas clássicos, ficar igual o canarinho da seleção, a camisa do Zagallo, igual a camisa que eu estou usando para homenagear aqui. Fica amarelo igual um canário, os olhos ficam amarelos. Você deve ter visto ontem no Face, eu sei que você viu a foto, aquele olho amarelão. Então é uma doença aguda que tem uma duração média de no máximo 2 meses. Eu vi casos que durou menos de 1 mês, em que o indivíduo tem um profundo mal-estar, febre, dor no corpo, eventualmente enjoo, vômito, dor abdominal, e o fígado costuma aumentar de tamanho. Felizmente, na maioria dos casos de hepatite A que a gente tem, a resolução é espontânea, não há necessidade, até porque não existe nenhum tratamento específico. É medidas de suporte que a gente chama. Contudo, num caso felizmente muito pequeno, ela pode ser letal. Ela pode evoluir para uma forma de necrose hepática, olha o palavrão do Dr. Silvio, destruição do fígado, né? Levando a uma insuficiência hepática aguda, onde a solução seria um transplante hepático de urgência. E pela cultura lamentável que nós temos no nosso país de não doarmos órgãos, os casos que eu vi, meia dúzia de casos em 42 anos de profissão, infelizmente todos foram a óbitos, e normalmente pacientes jovens. Hepatite A é uma doença de transmissão oral fecal, ou seja, eliminam-se fezes com o vírus da hepatite. Essas fezes contaminam alimentos ou água. Então isso está associado a uma questão de saneamento básico deficiente, e é a regra aqui no Brasil, infelizmente. Nós temos inclusive valões abertos, condições de higiene precárias. O indivíduo não vai ao banheiro e lava as mãos, ele não lava as mãos antes de comer, e eventualmente fragmentos microscópicos de fezes contendo o vírus estão ali perto das unhas, o indivíduo ingere, e aí pode fazer hepatite A, que eu repito, felizmente, na maioria dos casos é uma condição benigna, porém
pode levar à morte quando dá a necrose hepática aguda. E tem vacina hoje. Portanto, mamãe e papai, no SUS é gratuita. Vírus da hepatite A você previne com vacina contra o vírus da hepatite A. Mas eu tenho também o vírus da hepatite B, que é uma doença normalmente de transmissão, é quase que considerada uma infecção sexualmente transmissível, uma vez que relações sexuais sem proteção, sem o uso do preservativo, é uma via de transmissão frequente, mas não é a única. Derivados de sangue. Hoje em dia, os sangues que são administrados nas unidades, todos eles são testados não só contra o HIV, mas contra a sífilis e também contra o vírus da hepatite A, da hepatite B e da hepatite C. Hepatite A, eu já disse, a transmissão é pela boca. Já o B e o C é transmissão parenteral. Tem que ser agulha contaminada, aqueles grupinhos de festas em que a agulha passa de um para o outro. Eventualmente alguém que tem o vírus, mesmo sem ter a doença, pode passar o vírus para outra pessoa que pode ter a doença. Eu tenho a chamada transmissão vertical. É quando muitas vezes a gestante tem o vírus da hepatite B, pode não ter a doença, mas através da placenta pode transmitir o vírus, ou no momento do parto, para o seu filho. E ele, jovem ainda com esse vírus, tem mais tempo de desenvolver. Por quê? Ao contrário da hepatite A, que só tem a forma aguda, ou seja, dá os sintomas, em 1 a 2 meses cura, a hepatite B ela fica no organismo. Raramente eu tenho uma forma aguda, tanto para B quanto para C, né? São formas que normalmente ficam latentes no organismo, o indivíduo nem sabe que foi infectado. E ao longo do tempo ele vai desenvolvendo a chamada forma crônica da hepatite, que pode evoluir para a cirrose. Então, de 15 a 20% dos pacientes que são infectados pelo vírus da hepatite B ou pelo vírus da hepatite C, no caso da hepatite C até um percentual um pouquinho maior, até 30%, eles podem evoluir para a hepatite crônica, que pode no seu transcurso levar à cirrose. Dr. Silvio, você já falou sobre cirrose, mas eu vou lembrar vocês. A hepatite crônica é aquela agressão ao fígado contínua. Ou seja, à medida que o tempo passa, as células do fígado vão sendo perdidas em função da agressão cometida por esses vírus. Só que o fígado é um órgão que produz pelo menos 500 substâncias. É um órgão vital. Quando o fígado é agredido, ele reage como? Recuperando células. Então eu destruo células, ao mesmo tempo meu fígado reconstrói células. Num determinado momento, esse processo de regeneração do tecido hepático, do fígado, ele perde o sentido arquitetônico normal e começa a haver muitas cicatrizes internas, chamada fibrose hepática, que é a cirrose. E veja bem, Heleno, à medida que a cirrose evolui, a função do fígado gradativamente vai diminuindo também. Então, algumas dessas 500 substâncias vitais começam a ter a sua produção orgânica muito diminuída, causando uma série de sintomas. Uma dessas substâncias, por exemplo, a albumina. A albumina é uma proteína produzida no organismo humano no fígado. Ela serve para segurar o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Então, o indivíduo que tem uma produção de albumina pelo fígado diminuída, ele faz um quadro chamado hipoalbuminemia. O sangue não consegue ficar dentro dos vasos, aquele líquido começa a escoar para fora. E eu tenho aquela barriga d'água, ascite, aquele líquido na barriga, mas as pernas ficam inchadas. Eventualmente eu posso ter o acometimento de um derrame na pleura, derrame no pericárdio. O líquido que extravasa, a forma de tratar isso, administrando a albumina. Mas o cara tem que ficar internado sob supervisão. É um quadro muito difícil. Qual é a solução? Mais uma vez voltamos ao transplante hepático como opção de tratamento nesses casos. Se bem que uma vez eu diagnosticando a hepatite B, hoje felizmente nós temos tratamento. Nós temos medicamentos, obviamente administrados sempre sob o diagnóstico e a supervisão de um médico, e nós temos no SUS centros de referência. Minha homenagem aos colegas do Hospital dos Servidores, que tem um setor de hepatologia dos mais importantes. Lembrar também o meu querido professor Henrique Sérgio Coelho, lá do Fundão, uma das autoridades mais expressivas no campo da hepatologia. A hepatite C, ela tem a mesma evolução da hepatite B, ela é silenciosa, ela pode evoluir para a forma crônica, e tanto quanto a hepatite B, ela pode evoluir para um quadro de cirrose, em até 1 a 3% dos pacientes com cirrose, por razões que a gente não conhece, mas que talvez tenham uma influência genética, pode evoluir para o chamado hepatocarcinoma, o câncer do fígado.
aí, meu amigo, a encrenca está estabelecida. É uma situação que não tem solução. Mas, minha amiga, já existe tratamento contra o vírus da hepatite C. Beleza, porque não havia. Me lembro que num programa feito há 8 anos, a minha resposta é: não tem tratamento, temos só que prevenir. A prevenção continua sendo importante. Uso de preservativo, cuidado com seringas, cuidado com material contaminado, até para tatuagem. Material, o pessoal faz a tatuagem. Eu nunca me esqueço, infelizmente eu peguei uma jovem com os órgãos em ótimas condições, mas que sofreu um traumatismo craniano num acidente de motocicleta. Uma jovem linda, mas ela tinha um corpo todo tatuado. Quando chegou a equipe de captação de órgãos, eu consegui convencer os pais de que ela, infelizmente, ao término da vida, não poderia ajudar muita gente. A equipe chegou lá, viu o corpo dele todo tatuado e falou: doutor, não dá para pegar órgão nenhum não, só a córnea, olha lá. Por causa das tatuagens, porque o risco é muito grande de você ter o vírus. Imagina você transplantar um fígado que já tem o vírus da hepatite B e da hepatite C. Eu queria fazer uma pergunta: quem teve hepatite pode doar sangue, doutor Silva? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, pode. Você tem anticorpos, inclusive porque, Regina, para hepatite C eu não tenho vacina. Eu já tenho um tratamento. Uma vez diagnosticado hepatite C, nos centros de referência nós temos a medicação, imunobiológicos, etc., que a gente pode administrar sempre sob supervisão de um médico, e a gente tem uma taxa de cura aproximadamente de 90%, é muito alto. E tem pergunta de ouvinte aqui. Agora, para hepatite B eu tenho vacina. Então, gente, eu, por exemplo, sou vacinado. Por quê? Porque no desempenho das minhas atividades profissionais, eu fico constantemente exposto à possibilidade de me acidentar com uma agulha, e vai que eu me acidento com alguém que tem o vírus da hepatite B. Então, eu me vacinei. Essa vacina está no SUS também, gente. E as pessoas ficam falando mal de vacinas quando é um avanço na medicina, conferindo aos indivíduos proteção contra agentes agressores potencialmente letais. Verdade. A nossa ouvinte Vilma Miranda do Meia diz que tem na família dela alguns casos, né, de hepatite medicamentosa. Queria que você explicasse isso. Então, dona Vilma, rapidinho. Não vou falar, até porque o tempo é curto, mas além da hepatite A, B e C, eu tenho a hepatite D, delta, e a hepatite E, que são bem mais raras. A hepatite medicamentosa, ela pode acontecer, e um dos fatores para isso é a automedicação. Diversos medicamentos podem provocar uma toxicidade no fígado, gerando a tal da hepatite medicamentosa, que do ponto de vista clínico é exatamente igual à hepatite A. Mas remédios antibióticos, anti-inflamatórios e até analgésicos. Que isso, analgésico também? Sim, eu posso ter uma hepatite. Como é que eu vou saber disso? Estou tomando uma determinada medicação, de repente eu percebo que eu estou com mal-estar, uma dor abdominal, enjoo, vômito. Eu olho para minha urina, ela está escura, parece a cor da Coca-Cola, colúria que a gente chama. Entendi. Evolutivamente as fezes vão ficando mais claras, a colia fecal. Isso por conta do processo inflamatório no fígado, nesse caso causado por uma droga. A toxicidade à droga. Alguns antibióticos podem causar isso em diversas pessoas, em todas as faixas etárias. E para encerrar, eu tenho uma forma de hepatite que é autoimune. Na verdade, são 2 tipos de hepatite autoimune. Dona Gracinha sabe que eu estou falando dela. A tipo 1 e tipo 2. Esse tipo de hepatite são anticorpos que o indivíduo produz e que inadvertidamente podem agredir o fígado da pessoa, levando à destruição. O tratamento é feito com drogas imunossupressoras. Faz corticoide, azatioprina. São alguns imunossupressores que são usados, e a pessoa é acompanhada. E mais uma vez eu elogio aos servidores que têm um centro de referência de acompanhamento, inclusive de pessoas com hepatite autoimune, que pode eventualmente evoluir para cirrose. A gente tem que acompanhar esses pacientes com muito carinho. Hepatite, daria para a gente fazer uns 8 programas. Nossa. E a gente tenta, na verdade, informar a família Tupi quando procurar médico. Primeiro, sempre. Surgiu uma dor abdominal acompanhada de uma amarelidão inapropriada dos olhos e da pele, muitas vezes acompanhada de uma coceira, que é pela deposição da bilirrubina, enjoo, vômito, mal-estar, dor no corpo, diarreia ou prisão de ventre. Procure um médico. Se a sua urina estiver escura, o diagnóstico de hepatite eu estou fazendo aqui pela rádio. Agora, qual o tipo de hepatite? Porque para cada um, como vocês viram, tem um tipo de medicamento específico ou não tem nada. Na hepatite A eu só vou dar o suporte que a pessoa precisa. Hepatite B, hepatite C, eu vou tratar para curar. Assunto para domingo que vem, amigão. A Regina me pediu, e eu achei a ideia muito interessante,
Falar de herpes. E aí, veja bem, eu não vou falar só do chamado cobreiro, né? O herpes zoster. Eu vou falar também do herpes simplex, que pode dar na região labial e na região genital, tanto no homem quanto na mulher. Ah, mas não é a mesma coisa? Nananina, não. O cobreiro, que é o herpes zoster, ele é a reativação do vírus da varicela. Aquela catapora que a gente tem quando pequena, que fica adormecido décadas no corpo da pessoa. Entendi. Já o outro é uma forma de herpes simplex, tipo 1, tipo 2. Um acomete os lábios e normalmente as lesões aparecem quando há exposição ao sol ou estresse, e o outro a região genital, seja peniana, glande no homem ou a vaginal na mulher. Eu já estou fazendo o programa da semana que vem, cala a boca. Isso aí tudo é euforia por causa do Dante. Então tá bom, vovô. Um bom domingo, boa semana e até domingo que vem, querido. Obrigado pela paciência, Helena, família Tupi. Até semana que vem. Bem-vindo, Dante. Beijo. Abraço, meu amigo. Show do Heleno